Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida, mais um programa estamos iniciando. Esse é o programa A Voz da Profecia, um programa idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e temos o intuito, a paixão e o desejo de levar Jesus Cristo ao seu coração e à sua casa. Já sabemos, que Bíblia na mão e Jesus no coração. Vamos estudar 2 Coríntios capítulo 10. Hoje temos um estudo muito impactante que fala nos dias de hoje. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, mas o tema de hoje ainda é atual. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está me ouvindo, seja adventista, seja da Assembleia, da Católica, da Batista, não importa. Somos todos unidos, somos todos filhos de Deus e nosso intuito é aprender mais da palavra de Cristo. Falando em aprender, Leila está com vontade de aprender sobre o estudo de hoje também? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Sem sombra de dúvida, sempre é muito bom aprender, esclarecer, entender, compreender todos os assuntos da vida, mas principalmente a Bíblia Sagrada. Então é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez. Eu desejo a paz do Senhor para cada um que está ouvindo o nosso programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você que já acompanha o nosso programa, mais que uma vez ou outra, acabou perdendo uma das nossas gravações, um dos nossos programas, não se preocupe, é só você fazer sua inscrição no canal do YouTube Novo Tempo Santa Cruz, ativa o sininho para você receber novas notificações e ainda mais, ligue, participe, fale conosco. Lá na descrição do canal tem o nosso contato, então pode falar conosco. Você quer fazer um pedido de oração, quer um estudo bíblico, mesmo que seja online ou presencial, você quer fazer alguma sugestão, mandar um alô, pedir uma música, fique à vontade para participar aqui conosco. Você é muito bem-vindo a esse bom programa. Amém. Sabemos que esse programa ele ajuda na divulgação da palavra de Cristo, pois Cristo deve ser engrandecido e nós diminuído. A palavra é de Deus, mas a voz pode ser nossa. Mas o que queremos é levar a palavra de Cristo ao seu coração. E falando no nosso coração, Leila, a gente sabe que sempre aquele louvor que é calmo, que é bonito, que nos leva para perto de Cristo, isso prepara o nosso coração para que a mensagem de Cristo entre melhor no nosso coração, não é isso? Exatamente, porque a música, a melodia, tudo foi instruído por Deus também. Deus criou a música e ela é uma das formas também pelo qual toca o nosso coração. Por isso eu convido você a apreciar a música que nós vamos ouvir agora, em que você pode pedir a Deus para lhe mudar, para lhe transformar. E logo em seguida a gente também vai escutar o resumo rápido do que nós vamos estudar hoje, já que você está com a Bíblia na mão e com Jesus no coração. Então continue na nossa programação. Fica por aí, que a gente volta já já para a leitura de hoje. Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já nem consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação
de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Algum tempo atrás, um amigo me falou que eu precisava divulgar mais o que eu fazia para ser visto pelas pessoas. Afinal, disse ele, quem não é visto, não é lembrado. Eu entendo a preocupação daquele rapaz, porém ela revela o momento em que vivemos, no qual a autopromoção é cada vez mais uma necessidade. Basta um rápido olhar nas redes sociais para ver que elas estão repletas de pessoas fazendo de tudo mesmo, para chamar a atenção. O problema é quando esta filosofia secular é trazida para o campo religioso, fazendo surgir pessoas que usam os espaços religiosos para se autopromoverem, ofuscando a glória que deveria ser dada apenas a Jesus. O apóstolo Paulo escreveu reprovando tal atitude. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, a partir do verso 17, lemos: Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Sabe, o verdadeiro cristão não vive preocupado com a aprovação humana. Ele não sofre para ser visto ou ser lembrado pelos homens. Sua autoestima está ligada à cruz de Cristo, e não com likes ou curtidas do mundo moderno. Afinal, ele sabe que é muito melhor ser um anônimo neste mundo, mas ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Muito bem, já estamos de volta, logo após essa belíssima música de Nadson Portugal, em que é uma verdadeira oração pedindo para Deus mudar o seu coração, transformar. Que essa seja a sua meditação, a sua reflexão e o seu desejo todos os dias, pedir para Deus transformar o seu caráter. E aí você também ouviu o nosso resumo de hoje. O que nós vamos estudar
em 2 Coríntios capítulo 10, e nós iremos fazer a leitura a partir de agora. Mas antes, convido você a nós orarmos juntos, pedirmos o poder do Espírito Santo, porque sem ele não vamos conseguir compreender, entender e até mesmo obedecer a palavra de Deus. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, querido Pai, bondoso Senhor, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós estamos aqui para primeiramente dizer o nosso muito obrigada pelo privilégio, pela honra que é estudarmos a Tua Palavra. Obrigada por deixar essa carta de amor para orientar os Teus filhos no caminho que deve seguir. E é por isso que nós oramos nesse momento, Senhor. Nos oriente, nos dê discernimento, nos dê entendimento, para que assim possamos não somente compreender, mas colocar em prática na nossa vida. Abençoe, por favor, cada um que está orando comigo neste momento, que está acompanhando o programa. Sinta-se tocado, mudado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Enfim, ó Deus, nós temos muito que agradecer e pouco a pedir. A única petição que nós fazemos é o Teu Santo Espírito na nossa vida. Concede, por favor. Essa é a nossa oração. Atende, em nome de Jesus. Amém. Que seja feita, então, a vontade de Deus. Vamos lá, caros ouvintes, vamos começar a nossa leitura em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ver aí aos pedacinhos, vamos ver devagarinho os 6 primeiros versos em que Paulo defende a sua autoridade apostólica. Nas outras cartas, tanto Coríntios, em 1 Coríntios, nos outros capítulos, nós vemos Paulo a todo momento chamando os irmãos até de filhos, tendo esse carinho, esse amor, onde ele instrui cada um dos seus irmãos, onde ele falou também do apoio de Tito, do crescimento da igreja em Corinto por recebê-lo, mas ele também tem sua firmeza nas palavras. Então, por mais que a verdade tenha sido dita por amor, com amor, ela também deve ser dita com firmeza. E nesses primeiros versos nós vamos ver que Paulo ele defende e ele fala que ele é um servo de Deus, um servo de Jesus, um servo do Espírito Santo, que mesmo falando com amor, com carinho, considerando cada irmão, mas ele não pode esquecer que ele tem autoridade e tem firmeza nas suas palavras. Convido você então a ler o primeiro versículo 1, em que Paulo narra o seguinte: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Essa versão eu li na Bíblia Internacional, mas em outras versões também Paulo diz que roga, que ora, que pede pela mansidão e a benignidade de Deus, ou seja, pela bondade de Cristo.
e que, na verdade, quando ele está presente entre os irmãos, ele mesmo diz: eu sou humilde, mas quando estou ausente, ele diz-se audaz, audacioso ou ousado para convosco, né? Como ele diz aqui. E ele conclui nesse capítulo, nesses primeiros versos, que por mais que ele seja um homem de Deus e que fale da palavra de Deus com amor, com tanto zelo, mas ele também diz que ele tem autoridade e firmeza no que deve ser dito. E é como ele diz no versículo 2, que não precisava ser ousado. Ele disse: eu rogo para que eu não tenha que ser ousado, ou seja, um pouquinho mais duro com as palavras quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam que andássemos em disposição de mundo para ceder. Então, tem certos momentos, queridos, que um líder, ele tem que se posicionar com muita firmeza. E aqui no caso, Paulo também, ele teve que tomar essa posição, porque muitas vezes assim, os liderados são um pouco teimosos, são um pouco difíceis, e aí tem que se falar um pouquinho mais com firmeza e com um pouquinho mais de dureza, entre aspas, né? É como você quando vai dar bronca no seu filho. Você não dá uma bronca rindo, não é? Sorrindo ou brincando, sendo que é algo sério. Se é algo sério, tem que se dizer de maneira séria, não é? Então, Paulo trata disso aqui, que ele é uma autoridade apostólica e que ele sim poderia dizer e tratar os irmãos de maneira um pouquinho mais dura, entre aspas. É interessante que no verso 1, ele fala aqui, ó, eu que sou humilde. Na nova versão internacional, ela está colocada aqui uma aspas, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu que sou humilde, entre aspas, né? Em outras versões não aparece. Mas quando Paulo aqui, na verdade, na nova versão internacional, usou aspas, ele está dizendo o seguinte, que Paulo era, sim, uma pessoa humilde no sentido de ajudar as pessoas, prestativo, né? Mas essa aspas coloca o sentido de que Paulo não estava aqui se vangloriando. Ele não estava dizendo, ó, eu sou humilde e o mais humilde de todos e o maioral de todos. Não. Paulo então está com humildade falando que é humilde, por assim dizer, né? Então lembramos que o bem que há em nós, esse não é o bem que habita em nós, mas sim o Espírito Santo que faz e é bondade por nós e coloca bondade em nós. Porque a própria Bíblia fala que um ser humano praticamente não tem bondade nenhuma, algo bom nenhum. Mas é o Espírito Santo que nos conduz para a bondade, humildade, mansidão, domínio próprio, ou seja, para os frutos do Espírito Santo, certo? No verso 12 ele fala uma coisa engraçada, né? Não me obriguem a agir com audácia. Ou seja, é como se é o seguinte, olha, não me provoque, Leila, não fale nada errado para eu não acabar explodindo aqui palavras duras, né? Uhum. E uma coisa aí que você disse, e da questão da vanglória, de que muitas vezes a gente pensa que quem só se vangloria, que tem autossuficiência, que se acha, como dizem, o popular, não é só aquele que fez grandes feitos, mas muitas vezes as pessoas podem se vangloriar até mesmo por se acharem muito humildes. Parece até um meio paradoxo, né? Se você estiver me entendendo, que muitas vezes a pessoa não se acha somente pelo que ela é, pelo estado, pelo dinheiro, pela posição, mas muitas vezes ela é humilde, mas ao mesmo tempo ela se vangloria porque é humilde, não é? Então, nesse caso, né, Paulo também está dizendo, né, eu não estou me vangloriando por ser humilde, mas de fato eu sou humilde. Mas que o conselho que ele quer nos dar hoje é exatamente isso. Que a gente não se vanglorie, que não fique se achando, que sejamos autossuficientes, porque nós não somos. E aí, quando chegarmos nesse patamar de ego inflado e tudo mais, nós podemos cair do cavalo.
A gente, Leila, né? A gente gosta de trabalhar para a obra de Cristo. É bom pregar na igreja, fazer uma atividade na igreja, isso é muito bom. Agora, a gente não pode dizer que é o melhor nesses quesitos, nesses pontos em questão. Porque a gente trabalha por amor a Cristo, não por amor a nós, né? Então, não tem problema você dizer, eu gosto de ser bom, eu sou uma pessoa boa. Não tem problema, porque isso te leva a ações a concluir e ser boa mesmo. Agora, o que eu não posso é dizer, eu sou uma pessoa boa, o melhor de todos, o maioral. Aí não, você pode dizer, não, eu gosto de ser bonzinho, ajudar e tal, na faixa, né? Não extrapolando a medida ali do achismo, melhor falando. No verso 3, Paulo diz uma coisa interessante, né? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, ou seja, vivemos no mundo, mas não somos do mundo, porque viemos do céu e vamos para o céu. E no verso 4, isso aqui é muito interessante, que Paulo fala que as armas que a gente luta, né, não são armas humanas. Na verdade, são armas poderosas de Deus que pode destruir fortalezas. E que arma é essa? É justamente a oração, né? Citando aqui Tiago, que já lemos em programas anteriores, Tiago 5, verso 16, a parte finalzinha do verso fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, juntando isso aqui tudo com justamente a armadura que Paulo mesmo cita aqui em Gálatas capítulo 6, que ele fala justamente sobre o cinto da verdade, couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé que é a Bíblia e etc. Quando a gente usa todas essas armas, a gente está bem equipado para lutar contra as potestades, né? Contra, no caso, o inimigo. Então, um cristão que ora muito, que lê muito a Bíblia, que se arma com todas as armas de Cristo, pode ter certeza que pode destruir fortalezas, que pode fazer muitas coisas grandiosíssimas. E, claro que lutar contra si mesmo. Em algumas versões, como a gente leu agora, na Internacional, diz que nossas armas não são humanas. Em outras versões, na referida João Ferreira de Almeida, ele usa o termo carnais, ou seja, que as nossas armas não é carnal. Então, nós somos carne, sim, nós temos os desejos carnais, mas os nossos pensamentos não devem ser somente carnal, mas pelo contrário, nós devemos pensar coisas do alto. E como nós pensamos essas coisas do alto, que não é somente da carne? Exatamente usando essa armadura poderosa, que é através da oração, do estudo da Bíblia, de congregar, de meditar, de testemunhar, de você fazer algo para alguém. Tudo isso, então, é você lutando contra você mesmo, porque essa é a nossa maior luta, nós lutarmos contra nós mesmos, não é? E quando nós lutamos usando as verdadeiras armas para combater a carne, para combater nosso próprio eu, e essas armas nós usamos, aí sim nós podemos até destruir fortalezas, podemos destruir qualquer coisa que possa nos fazer levar cativo. Porque fortaleza é tipo um castelo, algo muito poderoso, muito forte ali que pode te proteger, mas ao mesmo tempo também pode te prender. Então nós podemos destruir qualquer coisa que se levanta contra nós para nos prender a nós mesmos. Então que lutemos, e lutemos isso com a humildade. Por isso que ele fala até no versículo 5, que nós devemos destruir argumentos de toda pretensão. Como ele diz, e toda altivez, todo orgulho, toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você já parou para pensar, ouvinte, que muitas pessoas, ou até mesmo você e eu, todos nós estamos sujeitos a ter esse conhecimento e achamos que nós mesmos é que somos sábios, que nós mesmos é que conhecemos a Bíblia, que nós mesmos é que devemos seguir como nós queremos, e não é assim. O orgulho foi o primeiro pecado que surgiu lá no céu, no coração de Lúcifer.
Então, que nós estejamos prontos, como ele diz no versículo 6, para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Então, Evandro, nesses 6 versículos, Paulo dá uma lição de humildade, que ele era humilde, que nós devemos ser humildes, mas não devemos nos vangloriar por causa disso, mas pelo contrário, nós devemos lutar para ser cada vez mais humildes e assim derrubando o orgulho, o desejo da carne, a altivez, a soberba, a egolatria. Porque hoje em dia, Evandro, você percebe, você, caro ouvinte, também, que muitos de nós estamos distorcendo a oração que Jesus ensinou, quando ele diz, seja feita a tua vontade. E hoje em dia nós estamos fazendo somente a nossa vontade. Isso não é, então, submissão, né? Isso é um orgulho próprio, como ele disse aqui, que nós devemos todo pensamento, a obediência a Cristo. E se você quer ser obediente a Cristo, então você tem que se submeter. Ele disse, estando prontos para punir toda desobediência. E isso é uma vez completa a nossa submissão. Então a obediência não é a nós mesmos, mas a Cristo. E é interessante também no verso 5, né, que possamos destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então imagina que na sua igreja vem uma pessoa e fala que Jesus Cristo pecou. Sendo que na própria Bíblia, em Hebreus capítulo 4, verso 15, fala que Jesus não pecou. Então, a gente tem que chegar e dizer, olha, irmão, o que você falou está errado, Jesus veio e não pecou, e você está dizendo que Jesus pecou, vamos mudar isso aí, vamos estudar a Bíblia melhor, porque ao as pessoas derem ouvido a essa questão de que Jesus pecou, isso aqui entra o verso 5, né? Para torná-los obedientes a Cristo. Então, muitas pessoas podem se tornar desobedientes a Cristo, crerem em doutrinas erradas, palavras erradas, porque ouviram mensagens que são contra o conhecimento de Deus, contra as verdades bíblicas. Então, se você vê alguma pessoa falando realmente algo contra a Bíblia, temos que falar a verdade, sim, mas lembrando de uma forma calma, pacífica, humilde, bondosa, sem atacar crenças, religiões, famílias e etc. Sabe? Porque o nosso intuito é conhecer a Cristo, independente de religião, de crença. Somos todos filhos de Cristo e que possamos juntos nos unir para estudar a palavra de Cristo. Essa é a mensagem principal. Exatamente. E Cristo nos deu, como Paulo falou aqui, autoridade, e também devemos falar com firmeza a verdade. Vamos continuar nossa leitura, agora a partir do versículo 7 em diante. Ele diz assim: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Outras versões diz que age de forma insensata, por insensatez. Então, caro ouvinte, vamos dar uma pausa por aqui. No versículo 7, Paulo está dizendo, ele disse, observe o que está muito claro, evidente. Se alguém confia em si,
que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Então você crê nisso? Que você é de Cristo? Que você é de Jesus? Porque ele diz no versículo 8, se eu me gloriar um pouco a mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Olha, Paulo, não há dúvidas que foi usado por Deus para trazer uma mensagem, não somente para os irmãos de Corinto, mas para nós hoje, porque a palavra de Deus ela é eterna. Mas que, ao mesmo tempo em que Paulo era um homem muito bom, amoroso, carinhoso, mas ao mesmo tempo também ele tinha que se mostrar firme em suas palavras. E ele disse que era muito evidente que nós devemos obedecer e ter, se for para se vangloriar, não é para vangloriar por si mesmo, mas é vangloriar a Cristo, para que não pareça que ser o intuito dele intimidar em meio às cartas, porque os irmãos estavam pensando o seguinte, poxa, Paulo nas suas cartas, ele parece ser tão duro, fala com tanta dureza, com tanta audácia, mas quando ele está com a gente, ele é mais tímido, ele é mais quieto, não é? E isso não quer dizer que Paulo estava com duas caras, viu, gente? Não é. Aqui fica muito bem claro que Paulo está só exortando a autoridade que ele tem, que ele tinha de falar da palavra de Deus. E como ele disse, eu nem me envergonho de dizer o fato que tem que dizer. Tem que fazer o que tem que ser feito e tem que dizer o que tem que ser dito. Principalmente se a questão é a edificação da igreja e do corpo de Cristo. É interessante, ó. Vamos analisar um ponto aqui, uma coisa. Que no verso 8, Paulo diz o seguinte, olha, eu mesmo tenho me orgulhado, olha, assim, um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu. Ou seja, eu que fui chamado para pregar o evangelho, eu sei que eu posso ter passado um pouquinho do ponto, mas não me envergonho porque essa autoridade é para edificar e não para destruir. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu posso ter falado algumas palavras duras para você, foi duras, mas saiba que aqui eu não estou me desculpando porque as palavras que eu falei é para edificar, ou seja, para você mudar. E vamos dar um exemplo. A gente está estudando aqui 2 Coríntios, mas em próprio 1 Coríntios, capítulo 5, né, na primeira carta, Paulo diz o seguinte, ó, por toda parte que se ouve a imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E o verso 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios. E vocês estão orgulhosos disso. Paulo exclama, né? Ó, estão orgulhosos. E no verso 5, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui podemos ver um exemplo claro que Paulo falou, olha, palavras duras. Entregue esse homem ao inimigo para que ele possa mudar, não sei. Olha, vocês estão cometendo imoralidade, fazendo relações entre famílias. Isso está errado. Paulo falou de um jeito, sabe? Mas ele pode ter passado um pouco do ponto, mas não extrapolou demais, mas no sentido de que ele falou para edificá-la, ele não para destruir. Claro que quem ama a disciplina e muitas vezes precisa de uma maneira um pouco mais dura de falar isso, né? Porque muitas vezes, gente, nós sabemos que nós somos difíceis, nós somos teimosos. Então Paulo, quando ele diz que se orgulha, não pense que é porque ele estava se achando ou estava se orgulhando dele, mas é o sentido de que ele se orgulha da missão de Cristo. Para ficar bem mais claro para você, nós estamos aqui fazendo, né, apresentando esse programa, estudando, e para nós é um orgulho servir a Cristo. Estão entendendo a diferença? Para mim é um orgulho pregar, é um orgulho servir a Cristo, mas eu não me orgulho da pessoa que sou, porque eu sou pecadora, sou falha, mas eu fico muito orgulhosa, feliz e satisfeita porque Deus usa a mim, uma pobre pecadora. Então, estão entendendo que você se orgulha não de si ou do seu dom, mas que você se orgulha do Deus a quem você serve.
E era isso que Paulo estava dizendo: olha, eu estou orgulhoso, sim, mas não de mim, mas da missão que Deus me confiou e que eu estou fazendo direitinho, né? Eu estou fazendo certo. Então esse tipo de orgulho não é pecado, é você se sentir feliz, você se sentir bem, satisfeito porque você está fazendo a vontade do Senhor. Para nós é uma honra, não é, Evandro, falar da palavra de Deus, ir na casa de alguém e estudar a Bíblia com essa pessoa, mas nós não estamos orgulhosos de nós mesmos, mas da missão que Deus nos confiou. Então, Paulo diz que, de fato, muitas vezes precisamos ouvir coisas duras. Se esse orgulho extrapola, se esse orgulho deixa de ser pela pessoa de Cristo e para Cristo e passa a ser a você, aí precisa de repreensão mesmo. Porque a gente nunca deve esquecer que o primeiro e maior pecado de todos foi o orgulho, que nasceu no coração de Lúcifer. E hoje em dia nós convivemos com isso. Então, justamente, por mais que Paulo amasse a pregação, o evangelho, ele tinha que falar palavras com autoridade para que as pessoas possam ser edificadas e não destruídas. Porque o intuito de Paulo era salvar a todos, que todos entregassem a vida a Cristo. Então, de acordo com o verso 9, não quero que a carta, minha carta, seja algo para te amedrontar, para te afastar de Cristo. E a gente pode ver isso hoje como a teologia da questão do inferno, né? Muitas pessoas aceitam Jesus Cristo por medo do inferno, né? Então, aquela famosa teologia do medo. Né? Então, a gente aceita Jesus por medo ou por amor a Jesus? Porque tem pessoas que aceitam, não, vou aceitar Jesus porque eu tenho medo daquele fogo, mas não aceita por amor a Jesus Cristo. Então Paulo não estava querendo colocar medo nas pessoas, mas sim mostrar amor pelas pessoas, né? Então a gente vê que existe diferença entre temor, né, e amor. Porque temor é aquela questão, se você vai colocar uma mão em um buraco no chão, por exemplo, você sabe que ali tem algum perigo. Então o temor significa proteção. Você vai lá e coloca proteção e tal. Esse é o temor de Deus. E no verso 10, né, Paulo cita aqui o que algumas pessoas dizem, né? As pessoas dizem, as cartas de Paulo são muito duras e fortes. Mas ele pessoalmente não impressiona nada, a palavra dele é a mesma coisa que nada. Aí no verso 11 ele fala, saiba que essas pessoas, né, quando estão ausentes, a gente vê que por trás dela, os seus atos escondidos é o que conta. Então, o que adianta uma pessoa ser bem vista, andando por todos os lugares, ajudando as pessoas, no meio da multidão é uma boa pessoa, mas quando está sozinho ou fazendo algo de errado que ninguém está vendo, né? Então, esse é o tipo de pessoa que Paulo estava dizendo. A mensagem é que Paulo queria que as pessoas fossem edificadas e não destruídas. É como um pai e uma mãe, muitas vezes deixa o filho de castigo, tira o celular, ou porque ele fez algo errado e agora ele, por exemplo, não vai poder sair, vai ficar pensando. E aí a criança pensa, né? Poxa, está sendo muito duro comigo. Mas os pais usam umas palavras muito chave, quer dizer, para o seu próprio bem. Então, muitas vezes, quando Deus for duro com você, entre aspas, né? Pense que Deus, ele está sendo misericordioso com você, porque é para o seu próprio bem. Nós precisamos aprender e entender e obedecer a palavra de Deus. Nós devemos temer a Deus. O outro lado do temor também, como até diz em Apocalipse, capítulo 14, diz: temei a Deus e dar-lhe glória. E é claro que esse temor não é somente de ter medo, mas é de você respeitar, honrar, obedecer e se orgulhar de Deus. Então nós temos que ter isso em mente, que muitas vezes que Paulo, que foi duro, digamos assim, né, entre aspas, com os irmãos, mas era pelo próprio bem dos irmãos, pelo próprio bem da igreja, certo? Então consideremos isso, que as cartas dele, na visão das pessoas, isso era duro. Não, gente, é porque, sabe o que é, Evandro? Eu acho que hoje em dia está muito difícil as pessoas aceitarem a verdade. As pessoas dizem assim, é bom ser sincero, eu quero que você diga a verdade, mas quando fala a pessoa não aceita. Fica muitas vezes colocando desculpas e diz, você foi duro demais com o que você disse, mas foi dita a verdade.
Por exemplo, se eu disser para você assim, olha, você deve obedecer aos 10 mandamentos. Se você não obedecer os 10 mandamentos, você está pecando. Aí você pensa, poxa, você pegou pesado. Quer dizer que eu estou pecando se eu estou desobedecendo? Eu estou sendo sincero que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, né, em 1 João 3,4, que a transgressão da lei é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então aqui é só um exemplo de dizer que a verdade de Deus é essa. Por isso que ele disse que também é uma espada de 2 gumes. Não pense que é somente uma flanelinha, um travesseirinho macio. Não, muitas vezes é dura mesmo. Mas é para o nosso próprio bem. É para a nossa salvação, é para a nossa edificação, para a nossa transformação de caráter, para ver se a gente aprende. É como o famoso escritor Ariano Suassuna, ele falou, somos apenas cadáveres adiados que se reproduzem. Então é uma fala muito pesada, uma fala muito forte, mas no sentido de que mostra de que a vida é passageira, que a vida é um sopro, de acordo com o que a Bíblia diz. Mas esse sopro, como você está aproveitando ele? Então, como eu falei, pode ser palavra dura, mas que tem um sentido de edificar. O edificar por mais que a vida seja curta, passe esse tempo curto com sua família, fazendo algo bom, estudando a Bíblia, etc. Edifique-se esse pouco tempo que temos, que é a vida, para algo bom. É como se fosse isso. E aí eu ainda coloco, então, que a gente falou sobre humildade. Se você de fato ama Jesus e tudo, você vai ser humilde ao ouvir conselhos. Então nós devemos ter a mente aberta para ouvir conselhos, aquilo que nos ajuda. Mas não, muitas vezes a gente leva para o lado pessoal. Quando você fala uma verdade para a pessoa, dá um conselho para a pessoa e mostra para ela, diz, olha, esse caminho está errado. Que nem, por exemplo, eu chegar para você e dizer assim, olha, Evandro, você está fumando, não é bom para a sua saúde, está errado, você vai viver menos. E apresento todos os argumentos de que, de fato, você está errado. Aí você vai dizer, não, isso é bobagem, porque tem pessoas que vivem tantos anos, e vai usando aquelas desculpas. Mas o meu conselho é para o seu bem. E aí você já começa então a levar para o lado pessoal e começa a dizer, olha, você está pegando no meu pé, você devia cuidar da sua vida, e por aí vai. É assim que é hoje em dia. Então Paulo está dizendo, sejamos humildes para ouvir conselhos, para atender a palavra de Deus, que ela é a autoridade. E nós estamos aqui também com a autoridade que Cristo nos deu a dizer a você, a mostrar para você cada capítulo que nós estudamos a cada sexta-feira. Seja obediente a Deus, seja fiel a Ele, seja leal a Ele, porque de fato pode parecer duro o que a Bíblia diz, não o que eu digo, mas o que a Bíblia diz, que as pessoas infiéis, que as pessoas que não aceitarem a Jesus não serão salvas. Então não pense que eu e você seremos salvos estando muitas vezes no comodismo do pecado, porque nós não iremos. Aí você pensa, parece duro? Não, gente, é a realidade. E que nós devemos encarar isso com humildade e obediência. Vamos seguindo, gente. Já estamos aí na reta final do nosso programa, né? Como passa rápido, não é, gente? Nós vamos ler agora o versículo 13 em diante, aonde a gente vai ver agora a esfera da ação missionária de Paulo, né? Todo o contexto agora do seu ato missionário. Versículo 13, que diz assim, ó: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivesse chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos de que outros fazem. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda,
mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quando Paulo diz aqui que a esfera, né? A esfera é um globo, né? Não é um círculo, o círculo é furado. Por exemplo, a bola é uma esfera, o planeta é uma esfera, porque ela tem conteúdo. E nessa esfera missionária de Paulo, né? Nesse globo terrestre aí de Paulo, ele diz que não se gloria, né? Como eu disse no versículo 3, nós, porém, não nos gloriamos sem medida mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, nos demarcou e que estende até vós. Ele está dizendo, gente, olha, eu não estou me gloriando a mim, mas eu estou respeitando o quê? O limite da esfera da ação de Deus. Aqui entra mais uma questão da humildade, porque agora ele está se submetendo mais ainda à ação missionária de Deus e não a de si mesmo. No versículo 14 ele diz que não ultrapassemos nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. O evangelho ele tem que ser pregado, a mensagem tem que ser dita, mas isso não faz de nós pessoas excepcionalmente especiais, melhores do que os outros, né? Como eu disse no versículo 15, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, mas tem que ter esperança de que, crescendo a fé, nós seremos sobremaneira também engrandecidos. Mais uma vez aqui ele fala da edificação do corpo de Cristo, das pessoas, da igreja, todos dentro dessa esfera, deste mundo de ação. Que ação? Levar a mensagem do Evangelho, anunciar o Evangelho para que vá muito além das fronteiras. E aí ele diz exatamente o que a gente está estudando muito nesse capítulo. Já que você prega o Evangelho, ele, como eu disse, sem com isso nos gloriarmos das coisas que estamos realizando em campo alheio. Você chegar, por exemplo, num local que você nunca foi para pregar o Evangelho, e você pensa, poxa, aqui, ó, eu falo bem, aqui as pessoas se convertem através das minhas palavras, aqui eu faço isso, aqui eu sou muito bom nesse território, né? Então aqui eu sou muito melhor, eu falo muito melhor no rádio do que Evandro. Para com isso, né, gente? Não é dessa forma, pelo contrário. Como ele disse, aquele, porém, que se gloriar e se orgulhar, não se orgulhe de si mesmo, mas se orgulhe no Senhor. E é interessante que no verso 15 ele fala que nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé entre vocês, nossa atuação entre vós aumente mais ainda. O que Paulo quis dizer no verso 15? Ele está dizendo o seguinte: vamos imaginar que vem um grupo de jovens, de pessoas trabalhar aqui na cidade de Santa Cruz e faz um evangelismo, faz ações, projetos comunitários, que é uma bênção, que abençoa toda a cidade e tudo mais. Aí uma pessoa desse grupo que veio e fala, não, o trabalho lá de Santa Cruz quem fez foi eu ajudei em tudo, eu fiz tudo. Não, irmãos, essa pessoa que diz isso não pode, porque se for para gloriar de um trabalho que você fez para Cristo, é melhor que você se glorie para você mesmo, de acordo com o verso 17, né? Se glorie no Senhor. Agora, o que é se vangloriar no Senhor, né? Tanto é que Paulo aqui no verso 17, quando ele fala quem se gloriar, glorie-se no Senhor, Paulo está citando aqui Jeremias capítulo 9, verso 24. Eu vou ler para você aqui na íntegra, para ficar bem interessante aqui o entendimento. Jeremias 9, verso 24, isso mesmo, diz o seguinte, ó. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Aí 2 pontos, né? Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, Leila, se eu sair me dizendo que eu sou o melhor cristão do mundo, isso eu não posso. Mas eu posso dizer o quê? Em compreender e conhecer a Jesus Cristo. Ou seja, você pregou,
pregou bem, e eu chego para ali cumprimentar. Eu digo, Evandro, muito bom o seu sermão, você falou muito bem, você edificou a igreja, você fez tudo muito bem. E aí você tem que responder, não é graças a mim, é graças a Deus. A inteligência, eu dizer para você, Evandro, você é muito inteligente, você realmente fala muito bem. Aí você dizer que esse reconhecimento não é seu, mas é de Deus. E é você de responder, não, graças a Deus que eu tenho inteligência, tudo em glória a Ele. Então é direcionar para outra pessoa, que essa pessoa é Cristo e não nós mesmos. Os créditos têm que ser dados a Cristo, é isso mesmo. Agora, se você me elogia porque eu falei bem, preguei e tal, tudo bem. Só basta dizer obrigado. Justamente, são obrigado. Mas, mesmo que eu não fale que para você de que o crédito é de Deus, mas no meu coração, na minha oração, que eu possa dizer, Deus, eu dou crédito ao Senhor por ter me ensinado, e esse amor que o Senhor me ensinou agora eu posso compartilhar da outras pessoas. Isso sim é se gloriar no Senhor, e isso é bom. E corre o risco também de nós nos envaidecermos, não é, Evandro? Porque às vezes assim, você mesmo que recebe um elogio, você prega bem, você fala bem, etc e tal, uma série de coisas, mas aí isso aí pode te envaidecer. E aí você agora, poxa, que bom, eu sou assim. Aí agora você já levanta o queixo e já sai saindo por aí se achando o melhor do que todos os outros pregadores. Deixa de ser humilde, né? Exatamente, então deixa de ser humilde. Então, gente, nós devemos que reconhecer, que costumamos dizer, né? Ah, tal coisa aconteceu, graças a Deus. Ah, está chovendo, graças a Deus. Ah, você tem saúde, graças a Deus. Ah, você foi fazer um exercício físico, graças a Deus, porque foi Deus que está conduzindo tudo, né? Até no âmbito negativo, pode-se dizer. Nossa, a louça tá suja. Graças a Deus, porque eu tenho louça, e isso quer dizer que eu tenho comida e que a louça ficou suja, porque eu comi, né? Então a gente tem que olhar sempre isso, que é Deus, gente. Deus é o centro de tudo. A gente falou aqui na esfera, e essa esfera, o centro dela sempre será Deus. Então lembra, irmão, que eu falei que justamente Paulo escreveu isso aqui há muito tempo, mas é tão atual, não é? Que o fato de que muitas pessoas estão perdendo a humildade porque não dá crédito a Cristo. Então, quando a gente reconhece Cristo como o autor de tudo e dá glória a Deus por tudo, então Deus nos abençoa, né? Porque como eu posso ser abençoado se eu não dou louvor a Cristo, se eu não dou crédito a Cristo, ou nem mesmo chego perto ou converso com Cristo, né? Essa é a mensagem atual, que possamos ser mais humildes, que possamos falar de Cristo com autoridade, mas com mansidão, com amor, com jeito, com as palavras certas, sabe? Não amedrontar as pessoas, mas sim colocar amor nas pessoas. Essa é a mensagem. Exato. E aí, então, nós finalizamos nosso capítulo de hoje, o capítulo 10, e que aqui entra a chave de tudo. Então, quer se gloriar? Glorie no Senhor. E você automaticamente sendo humilde para com Cristo, fica muito mais fácil você obedecer. Amém? Já chegamos aí ao finalzinho do nosso programa. Nós vamos ouvir agora o resumo de tudo que nós vimos hoje, para ficar muito mais claro para você, para você ficar bem entendido, né? Que graças a Deus que Ele nos dá entendimento. Nós vamos ouvir agora a mensagem final com o pastor Michelson Borges e logo em seguida uma música muito especial para você. Então não sai da nossa programação, que a gente volta já já para orar por você. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh, oh. Tudo pode parar,
jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, vou só amealhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará.
Olá, tudo bem com você? No capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aprendemos que muitas vezes o líder precisa agir com firmeza a fim de conter males maiores. No verso 3 vemos que, embora o cristão seja deste mundo, ele não age segundo os ditames e costumes mundanos. O cristão deve sempre ter os pés na terra e os olhos no céu. Nos versos 4 e 5 vemos que as armas do cristão não são físicas, mas vêm de Deus e são poderosas para destruir enganos, orgulho, mentira, armas espirituais para um combate espiritual. Devemos manter nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso permitirá que tenhamos pensamentos puros e subjuguemos o pecado em sua raiz, a mente. Pensamentos soltos são um perigo. Peçamos a Deus que Ele vigie nossa mente, nossa imaginação, nossas memórias, nossas motivações. Verso 8, Deus concede autoridade a alguns para que possam edificar e fazer bem a seus liderados, não para oprimi-los e destruí-los. Verso 11, o cristão deve ser o mesmo sempre, quer esteja escrevendo ou pregando, ausente ou presente. Isso é integridade e honestidade. Verso 12, a vanglória, a autoexaltação e a altivez são pura insensatez e convidam à ruína. Quem é o ser humano para se sentir autossuficiente, altivo, orgulhoso? Nós somos pó, diz a Bíblia, precisamos de Deus, nada podemos sem Jesus. E devemos sempre lembrar disso ao tratarmos com o nosso semelhante. Mesmo os líderes, como Paulo mostra nesse capítulo, eles são como quaisquer outras pessoas. Estão colocados apenas numa posição, exercem uma função para ajudar e colaborar para o bem de todos, não para se sentirem orgulhosos ou maiores do que qualquer outra pessoa. Verso 13, façamos o máximo na esfera de ação em que Deus nos permite atuar. Talvez somente nós possamos fazer algo ali nessa esfera de ação. Então essa é a nossa responsabilidade. E finalmente nos versos 17 e 18, deixe que Deus louve seus feitos, assim como você. Assim você será honrado. A autoexaltação e a vaidade destroem relacionamentos e destroem a vida de quem as abriga. Mais um capítulo pequeno aqui, escrito por Paulo, mas que traz lições importantes para serem aplicadas com a ajuda de Deus em nossa vida diária. Que Deus o ajude a ser humilde, a ser um bom líder em casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja, e que Ele lhe dê capacidade para, ainda que tenha uma função importante como a de liderança, ser humilde e ser servidor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus. Voltamos só para nos despedirmos, desejar a você um ótimo sábado, um bom final de semana, que Deus abençoe você e sua vida, e até semana que vem, se Deus quiser. Amém, meus irmãos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento vamos orar e eu quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo, por essa palavra. Nesse momento, Senhor, oramos para que essa casa, essa família seja abençoada, Senhor. Que não falte o pão de cada dia, assim como também não falte Jesus, que é o pão da vida. Oramos, Senhor, para que essa cidade seja abençoada, seja entregue nas Tuas mãos e seja feita a Tua maravilhosa vontade, Senhor. Agradecemos e pedimos pelo nome de Jesus. Amém.